Estes são os tópicos da Parashá Beshalach. Os judeus seguem por uma rota indireta. O faraó muda de ideia. A perseguição egípcia, o povo judeu roga a Deus, proteção milagrosa e a abertura do mar. Moshe conduz a canção no mar. Miriam conduz as mulheres em uma canção. A primeira reclamação, águas amargas. A primeira repreensão, a aceitação de mitzvot. A segunda reclamação e repreensão, chegam a carne e o maná. Porção dupla de maná para o Shabat. O maná recebe o seu nome. Um jarro de maná é preservado. A terceira reclamação, falta de água. E a terceira repreensão, ataque de Amaleque. Beshalach quer dizer expulsou. A Torá diz que o faraó mandou embora o povo judeu do Egito, porque eles não quiseram ir por vontade própria. Muitas vezes desejamos mudanças em nossas vidas, e isso se dá por um desconforto ou um descontentamento referente a uma situação ou circunstância que estejamos vivendo. E dentro dessa realidade é comum pedirmos a Deus que Ele mude as nossas vidas. Porém, quando as mudanças chegam, nós descobrimos que estamos mais preparados para permanecer naquela realidade de insatisfação do que dispostos a encarar uma mudança. De fato, o povo hebreu, cansado da escravidão, clamou a Deus por libertação. E ela veio através de Moshe, através de muitos sinais e maravilhas realizados por Deus. Mas o que nós vemos na porção dessa semana é que Faraó precisou expulsar os hebreus do Egito. A tradição ensina ainda que existiam hebreus no meio do povo que não queriam sair do Egito. E apesar de muitos milagres relatados nesta Parashá, vemos também as reclamações do povo hebreu, demonstrando preferência por estarem ainda no Egito. Se você estivesse no Egito, naquela geração que Deus levantou Moisés para realizar todos aqueles sinais e libertar o povo hebreu da escravidão, você escolheria permanecer no Egito ou decidiria seguir com o povo pelo deserto? E se antes de você decidir sair do Egito, você soubesse que de toda aquela geração, somente 2 pessoas entrariam de fato na Terra Prometida, você sairia do Egito ou permaneceria nele? Escolher mudar sempre será muito mais desafiador. E quando a mudança diz respeito a uma vida de relacionamento com Deus, não pense que as coisas ficam mais fáceis. Pelo contrário, elas se tornam muito mais difíceis. Porém, do que vale uma vida sem Deus? Seria melhor não termos nascido do que vivermos uma vida inteira sem desenvolvermos um relacionamento com Deus. Porque o anjo e a nuvem se moveram para a parte posterior do acampamento israelita? De acordo com Rashi, isso pode ser comparado a uma pessoa que está fazendo uma viagem com seu filho, caminhando à sua frente. Quando bandidos vieram capturar o filho, o pai colocou o seu filho atrás dele. O lobo então veio por trás, e o pai então voltou a posicionar o filho à sua frente. Quando os bandidos atacaram pela frente e os lobos por trás, ele levantou o filho nos braços e lutou contra eles. Como traz o versículo: eu enviei um líder para treinar Efraim. Ele os levou em seus braços. Oséias
11:3. Moshe golpeou a pedra em Horeb, no Sinai. Como a água chegou até o povo que estava em Refidim? Ramban diz: ou eles enviaram seus animais para beber e os seus jovens para coletar água, ou provavelmente tanta água saiu da pedra que formou um riacho, que seguiu até Refidim. Porque as mãos de Moshe ficaram pesadas? De acordo com Pesquitá Rabati, as suas mãos ficaram pesadas devido aos pecados dos judeus. Há 10 canções, começando com a canção do mar conduzida por Moshe e concluindo com a 10ª canção que será cantada com o Mashiach. Todas as 9 canções mencionadas na Torá são escritas no feminino, Shirah, uma vez que sua alegria foi seguida por deu à luz a, uma servidão adicional. A 10ª canção do Mashiach é escrita sobre a forma masculina, Shir, para indicar que é permanente. A Hassidut explica que as primeiras 9 canções enfatizaram principalmente um desejo de sermos mais íntimos de Deus, a uma certa distância, como uma mulher que deseja ver a ser mais íntima do seu marido. Porém, a 10ª canção, a de Mashiach, será cantada sobre o sentimento de que Deus já é íntimo conosco e se encontra abertamente em nosso meio como um marido que graciosamente se encarece de sua esposa. E Deus ia adiante deles durante o dia. Quão amada é a Torá diante de Deus, pois qualquer um que esteja ocupado com a Torá é amado acima e abaixo. Deus ouve suas palavras. Ele não o abandona neste mundo e não o abandona no mundo vindouro. Uma pessoa deve estar ocupada com a Torá, dia e noite, como está escrito. Nela meditarás dia e noite. É facilmente compreendido durante o dia, mas durante a noite. Por quê? Para que o santo nome esteja presente nele. Pois, assim como não existe dia sem noite, e só é completo quando um está com o outro, também é necessário que a Torá esteja presente com a pessoa dia e noite. A integridade deve estar com a pessoa dia e noite. Quando o faraó enviou o povo, Deus não o conduziu através do caminho da terra dos filisteus, pois ela era muito próxima. Pois Deus disse: se o povo encontrar guerra, ele se arrependerá de ter partido e voltará ao Egito. Deus então fez o povo tomar uma rota indireta pelo caminho do deserto para o Mar Vermelho. Os israelitas estavam armados quando eles deixaram o Egito. Estes são os primeiros versos da Parashá Beshalach. E os hebreus então finalmente estavam livres. Porém, Deus sabia que se os hebreus se deparassem com um inimigo nesse início de jornada, eles se acovardariam e retornariam para o Egito e para a escravidão. Mas algo interessante é o verso seguinte, que diz: os israelitas estavam armados quando eles deixaram o Egito. E isso já nos ensina uma grande lição, que o preparo que muitas vezes achamos que já temos, muitas vezes ainda não temos. E mesmo que não venhamos entender, Deus nos conduz por outros caminhos para que não venhamos cair. Claro, na nossa compreensão nada faz sentido. Mas aí precisamos então exercer a nossa confiança em Deus. Mas falando de evangelho, ele nos ensina: foi para a liberdade que Cristo vos chamou. Não tornei-vos a jugo de escravidão. E o que acontece? É que podemos nos tornar religiosos
estudiosos, praticantes de mandamentos, e termos tudo isso como armas que carregamos e que, a partir delas, nos sentimos preparados para a luta e para a batalha. Porém, a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra os principados e potestades. É uma luta espiritual. E apesar de existir esforço físico nessa jornada, não é através do esforço humano que nós obtemos de fato a vitória, mas sim pela ação do Ruach HaKodesh, do Espírito Santo em nossas vidas. Para Deus, era mais fácil subjugar exércitos que viriam enfrentar Israel nesse início de jornada, ou abrir o Mar Vermelho para eles passarem. Para Deus tudo é fácil, para Deus tudo é possível. Mas guerra, batalha, era coisa comum da época. E se Israel enfrentasse uma batalha naquele momento e Deus desse a Israel a vitória através da batalha, eles poderiam entender que a vitória veio pelas suas próprias mãos, quando na verdade Deus conduz eles por um caminho muito mais utópico, para a frente do mar. E o mar é aberto, desafiando as leis da natureza, da física, mostrando que a vitória na liberdade é por milagre e ação divina. Nessa jornada de vida com Deus, nós precisamos ser espirituais, onde as nossas lutas contra o mundo, contra o pecado e contra Satanás devem ser travados pelo poder do Espírito Santo, nos méritos de Jesus.